essas coisas. Ele não ficou doente porque ele passou a servir Jesus, não. Ele já estava doente. Provavelmente quando ele começou a participar da igreja, aí Deus mostrou o problema que ele tinha, né? Mas aqui não é um problema de Jesus solucionar ou não. Aqui a questão é, nesse câncer que ele descobriu quando ele passou a servir a Deus, vai permitir que ele continue com Jesus Cristo? Ou ele vai largar tudo e voltar para o mundo? Que tipo de resultado você está procurando? São resultados passageiros ou são resultados eternos? Você vai colocar a sua salvação em risco por causa de uma doença que Deus não solucionou? Vai colocar a sua salvação em risco? Bem, hoje, na carta aos Hebreus, ele começa dizendo assim, capítulo 12, versículo 1. Irmãos, que são vocês que estão aqui hoje, eu também estou no meio, não quero ser primo agora, eu quero ser irmão mesmo. Irmãos na fé em Jesus Cristo. Rodeado como estamos, por tamanha multidão de testemunhas. Vocês lembram de ontem? Ele foi mostrando, desde Abraão, tantas pessoas que foram servindo a Deus. Umas foram obtendo resultados, outras não, outras tiveram que morrer. Mas tanto as que receberam resultado, eu dizia ontem, como aquelas que não obtiveram, elas morreram com a fé no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Elas não voltaram, não mudaram de religião, não murmuraram contra Deus, mas testemunharam a fé no Deus verdadeiro. Então ele está dizendo, olha, meus irmãos, rodeados por tamanha multidão de testemunha, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança, está vendo? A fé em Deus, ela precisa ser acompanhada pela perseverança. Ele continua, no combate que nos é proposto. Bem, para alguns o combate pode ser o câncer, para outro pode ser a família que tem que levar para frente. O continuar com aquele marido que não é aquelas coisas todas, ou com aquela esposa também, a mãe que está lá desanimada já com o filho, ou uma depressão que já tomou conta da pessoa e ela está dizendo agora que ela não tem mais amor à vida, que ela está agora querendo tirar a vida, está se fechando dentro do quarto, apagando a luz, porque não encontra mais ânimo para nada. Ou até mesmo na dúvida se eu abandono a igreja ou não. Ele está dizendo nessa perseverança e nesse empenho. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto. Se um cristão, ele não estiver combatendo, é porque ele já está morto. É preciso combater. Afinal de contas, no dia da crisma, o bispo deve ter falado para você que você é um soldado de Cristo, né? E soldado que desanima, ou vai para uma guerra e volta e não luta, é chamado de covarde e até preso, né? No combate que nos é proposto. Agora veja, aqui ele vai trazer agora uma frase que é importante para nós, porque ela precisa ser motivo de ânimo para nós. Esse combate que nos é proposto, nós precisamos tê-lo com
os olhos fixos em Jesus, está vendo? Porque os cristãos, quando essa carta foi escrita, eles já não estavam mais com os olhos em Jesus Cristo, não. Eles estavam tão desanimados que eles já estavam tirando os olhos de Jesus. Mas ele vai explicar aqui na frente como é que nós devemos estar com os nossos olhos fixos em Jesus. Vou continuar a leitura. Com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa toda a obra da fé, em vista da alegria que lhe foi proposta. Suportou a cruz. Olha, que alegria foi essa que foi proposta para Jesus Cristo? O Pai disse para ele: se você der a vida e salvar a todos, não, eu quero, meu filho, que tu te ofereças em sacrifício pela salvação da humanidade. Você quer? Então Jesus disse: eu quero. Então veja, qual era a alegria de Jesus? Era sofrer pela humanidade, era salvar todo mundo. Então, no momento em que ele entrou nesse processo de sofrimento, de calúnia e tudo mais, no fundo, isso alegrava o coração dele, porque ele estava fazendo a vontade do Pai, que era salvar a todos. Quantas vezes Jesus falou: eu vim para salvar os pecadores? Então, quando ele ia com a cruz nas costas, claro, com todo o sofrimento que ele passava interiormente, ou talvez com o medo também que ele estava, do que iria acontecer com ele, mas o que alegrava o coração dele era esse: eu vou salvar o padre José Augusto. E cada um de vocês fala seu nome, né? Estou indo para salvá-los. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. E não se importando, olha, e não se importando com a infâmia, não se importando com a calúnia. Qual foi o resultado? Assentou-se à direita do trono de Deus. Agora, ele não somente nos salvou, mas agora ele voltou para a casa do Pai, e agora ele se sentou à direita. Estão vendo o que é que anima o cristão diante do sofrimento? Tudo bem, está difícil, são 12 anos, são 20 anos, parece que o Senhor se calou, o Senhor não me dá resposta nenhuma, eu não obtenho resultado nenhum. Mas o que me alegra é que um dia eu estarei do lado do Pai. Estarei diante do Pai. Como o Senhor assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores. Então veja, gente, na dificuldade, nessa doença, nesse problema que você tem, que não passa, pense em Jesus Cristo. É interessante como os santos, a meditação que eles faziam da Sagrada Escritura, dos Evangelhos, era mais a paixão do Senhor. Eles não ficavam fazendo simplesmente meditações de Bartimeu que foi curado, ou de outros lá que Jesus andou sobre as águas. Eles sentiam gosto pela meditação da paixão, porque eles estavam vivendo também a paixão, eles estavam também vivendo o sofrimento, eles estavam vivendo a calúnia. Então, o que é que animava eles? Quando eles meditavam, eles viam que Jesus também havia passado pelas mesmas coisas. Por exemplo, se uma pessoa está entrando num estado de tristeza muito grande por causa da calúnia, quando eles liam a paixão do Senhor, eles viam que Jesus foi caluniado também, e isso fortalecia-os. Disse: se o Senhor foi caluniado, eu também posso ser. Se o Senhor silenciou, eu também vou silenciar. Porque Jesus disse que o
o discípulo não pode ser maior do que o seu mestre.